Oi galera. Então, nesse vídeo eu vou meio que reagir a um vídeo do Colombina, né? Falando sobre o negócio lá do orelha que teve. Então, bora lá, né? Tem uma coisa que eu quero nesse exato momento, é o fim do mundo, é a volta de Jesus. É sério, a única coisa que eu quero agora é que um asteroide caia no planeta Terra. Porque, na moral, o que eu acabei de ver, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. É algo que você vê e fala, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que pessoas tenham coragem de fazer isso com um animal inocente. Entre todos os casos pesados que eu já trouxe para esse canal, esse sem dúvida é o mais pesado e o mais cruel de todos. Se for comparar Exatamente, né? Porque, tipo, mano, matar um cachorro, cara. Enfiar um cabeça, um prego na cabeça do cachorro. Cara, pra quê? o caso do Luiz Corato com esse, o Luiz Corato fica no chinelo, mas para contextualizar vocês do que tá rolando. Então, tem um cachorro lá em Praia Brava, em Florianópolis, chamado Orelha. Ô, velho, para de latir aí. Quer dizer, tinha, né? E ele era considerado como o mascote da praia. Ele não tinha dono, mas era amado por uma cidade inteira. E ele tinha seus 10 anos de idade. 10 anos vivendo na mesma cidade. Ele era tratado bem. Pô, velho, para de latir aí, por favor. Para de latir. Ele tinha um carinho enorme das pessoas. Resumindo, o cachorro ele era um amor de animal lá. Para vocês terem uma ideia, ele foi até homenageado em um quadro de formatura lá, sendo até mesmo o primeiro cachorro a ser homenageado. E agora que vocês têm isso em mente, o contexto de quem é a Orelha, agora eu vou falar um pouco da parte que eu conheci o Orelha. Que infelizmente eu conheci ele na pior forma possível. Em um dia qualquer de janeiro, um grupo de 4 adolescentes estava passando por lá, até que de repente eles avistam o abrigo dos animais de lá. E nisso os adolescentes chamam a Orelha e um cachorro caramelo que estava por lá. E depois disso, infelizmente acontece aquilo que todos estão imaginando. Eles chamam os cachorros vêm balançando o rabinho achando que era para brincar. E depois disso, eles cercam os cachorros, especificamente o Orelha. E nisso, eles pegam um prego e colocam na cabeça do Orelha. E depois disso, eles competem um com o outro para ver quem bate mais forte no Orelha. Isso fazendo o animalzinho ter vários ferimentos graves. E não só isso, eles também tentaram afogar o cachorro caramelo, mas graças a Deus ele conseguiu escapar. Diferente do Orelha, que infelizmente não conseguiu escapar e teve que conviver com 4 adolescentes torturando ele. Imagina a cena, cara, o Orelha gemendo de dor e os monstros rindo enquanto faz isso. E depois deles torturarem ele, eles foram embora rindo e deixaram o Orelha no chão, machucados e agonizado de dor. E no dia 15 de janeiro, um dos moradores das cidades acabou encontrando o Orelha em um estado grave. Ele estava vivo ainda, porém cheio de ferimentos graves e agonizado de dor. O Orelha ele foi às pressas para o veterinário da cidade. E chegando lá, os veterinários viu a situação do Orelha e viu que não tinha chance do animal sobreviver. E nisso ele precisou ser submetido à eutanásia. Que para quem não sabe o que significa eutanásia, eutanásia é quando um médico ou veterinário provoca a morte de forma rápida e sem dor, para evitar sofrimento intenso quando não há chance de recuperação. É isso que infelizmente o Orelha teve que passar. Devido à gravidade dos ferimentos provocados por aqueles monstros, não teve outra opção não ser sacrificar o Orelha. E sim, o Orelha foi de dessa para... E o que mais me deixa puto com toda essa situação é que os pais desses monstros simplesmente viu o que eles fizeram e tentaram cobrir. Sim, eles viram os filhos torturando a Orelha e decidiram esconder. E tipo, nada justifica. O que esses bosta fizeram não tem perdão. É crime e ponto final. Não importa se é filho, não importa se é parente, o que eles fizeram é um crime. E além de vocês responsáveis entregar o crime que seus filhos cometeram, vocês preferem ficar cobertando isso. E agora tudo fica mais claro o porquê
deles fazer isso. Porque tem papaizinho que passa a mão na cabeça do filho independente do que ele faça. E além deles cobertar, eles estão ameaçando quem divulga o caso. E olha, pode ameaçar, pode... Ah, pô, mas aí já é paia, né, cara? Você tem um filho que mata um cachorro e do mesmo jeito ainda passar a mão na cabeça dele assim, ó. E deixar ele lá e fala que ele é inocente, que não fez nada, o bichinho de pai. Aí já é paia também, né? falar o que quiser, eu não tô nem aí. Se vocês não dão educação para os próprios filhos, deixa que o futuro dá uma educação para eles. Uma educação que eles aprendam a lição. E no meio desse caso, um rapaz que divulgou o vídeo deles torturando a orelha, simplesmente foi demitido do trabalho. E além deles punir os jovens, eles punem uma pessoa que simplesmente gravou o ocorrido e postou. E os jovens estão lá, sem nenhuma punição. Um deles foi até pra Disney pra tentar abafar o caso. E o porquê de tudo isso está acontecendo? Porque esse povo tem bastante bolso para isso. Por isso que estão cobertando o caso e ameaçando pessoas. E uma coisa que eu esqueci de citar é que os responsáveis desses merdas são amigos de juízes. Então, além de passar pano para uma situação dessas, os pais têm apoio de juízes. E se a justiça não fazer nada, o caso ele vai acabar abafando e não vai acontecer nada contra esses adolescentes. E é isso que ninguém quer. O pessoal quer justiça, assim como todos que viram aquele caso. E de pensar que é só um animal inocente e indefeso, chega a doer o coração, porque eu amo animais. E quando eu vejo esses casos, eu chego até a chorar. Porque ver um cachorro ou qualquer outro animal sendo torturado sem poder fazer nada... Pô, velho, mas que é isso daqui, ó? Que é isso daqui? Eu ainda não entendi o que é isso. É algo que sinceramente destrói qualquer tipo de humano que tem amor por animais. E tipo, eu não entendo como as pessoas conseguem maltratar esses bichinhos. Porque é só um animal inofensivo. Eles não fez nada para essas pessoas. Mas mesmo assim, pessoas fazem isso com esses animalzinhos. E no fim, uma coisa que eu quero agora, realmente, é o fim do mundo. E cara, eu desejo tudo de ruim para esses adolescentes, na real, esses monstros. E que os pais também sofrem por estar acobertando esse tipo de situação. De verdade mesmo, eu quero que esses 4 monstros sofrem por tudo que fizeram na vida do Orelha. Opa, tio Pereira. Então, um caso muito bizarro e muito triste também. É triste ver como que o ser humano não tem... Pausando aí o vídeo, mas eu ainda não conheço esse cara, nunca vi na minha vida. Não, pô, só avisando. Não, pô, calma.